Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a Política de A a Z. Mário Flávio já está aqui com a gente. Antes da gente falar aí, né, sobre a postura do ministro Gilmar Mendes, eu queria que Mário falasse sobre essa visita dos vereadores lá no Nina Liberato, porque Mário fez um comentário aqui, né, cobrando aí que os vereadores estivessem mais presentes, né, no dia a dia das comunidades, né? Isso repercutiu bastante, chateou alguns vereadores, inclusive, né, Mário? Mas se chateou e muitos tomaram a atitude de ir até lá, então está tudo certo, o papel do jornalismo está cumprido, Mário. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Olha, Renata, ontem a gente viu, né, essa movimentação que aconteceu, não só ontem, né, alguns vereadores se movimentaram já na semana passada, pegando o exemplo do Nina Liberato. Se a gente ouvir, né, a voz dessa cidadã que falou no programa emocionada, disse que há décadas que a comunidade não é vista, que a comunidade não é ouvida. E só o fato dos vereadores irem lá, 5 vereadores irem lá ontem, né, numa ação encabeçada aí pelo vereador Silvio Nascimento, com os demais vereadores que estavam por lá, emocionou a pessoa que deu a entrevista, né, concedeu a entrevista à nossa equipe, e se disse representada ali naquele momento por ser simplesmente ouvida. Quando eu disse semana passada, os vereadores precisam acordar e estar atentos às demandas da população, foi justamente chamando a atenção para isso, Renata. As pessoas precisam, os vereadores precisam entender as necessidades das pessoas e não simplesmente levar debates que muitas vezes na tribuna passam despercebidos. É criar comissões, é ir a campo, fazer fiscalização, ouvir as demandas e vejam, né, só o fato daquela comunidade receber 5 vereadores, viu? A Câmara tem 23. 10? Essa é a informação aqui de um dos assessores. Pronto, 10 vereadores de 23, então 13, a maioria não foi. Então 10 vereadores que estiveram lá já deixaram a comunidade emocionada, né, pelo simples fato de ser ouvido. Então parabéns aos vereadores que foram, aos que não foram por algum motivo aí a questão é de cada um, mas de fato, tentar não entender o papel da imprensa e cobrança a gente faz, tentando cercear a liberdade de expressão, tentando calar jornalista, esse não é o melhor caminho e nem vai calar, né, Renata? Porque a imprensa sempre vai ser o elo entre o poder público e o povo. Eu acho que a Rádio Cidade ela deu uma contribuição junto com outros veículos de comunicação de dar vez e voz a essa comunidade do Nina Liberato e tomara que outras comunidades façam isso. Vá à Câmara, cobre, né? Vocês votaram e precisam que os vereadores representem as comunidades. Isso aconteceu ontem aí pelos 10 vereadores que foram. É uma necessidade urgente da população ser ouvida, porque muitas vezes, né, Renata, o poder público ele não chega às comunidades e quando o vereador, que é o elo, é o político mais próximo do povo, ele se coloca disposto a ir até o local, a gente tem que reconhecer aqui a importância do papel do vereador. E quando ele cumpre o seu papel bem, ele vai ser lembrado pela população. Foi isso que eu quis dizer. Eu não estava falando necessariamente dessa legislatura. Eu lembrei aqui que na legislatura passada, que ficou uma legislatura muito governista e que não participava muito do debate do dia a dia da sociedade, acabou tendo uma renovação muito grande. E aí, né, Renata, foi só um alerta, foi só uma dica para os vereadores. Alguns entenderam, outros acharam que o melhor caminho fosse tentar nos calar. Parabéns para quem entendeu e quem sabe lidar com crítica, né? Porque quem está, né, nesse vereador, né, prefeito, enfim, quem está na vida pública deveria estar acostumado com isso, né? E só lembrando uma frase do filme Advogado Diabo: a vaidade é o meu pecado preferido. Cuidado, vaidade às vezes ela leva você para um caminho muito ruim. Olha, Renata, vocês falavam há pouco aí da questão da violência contra a mulher e destacaram que há algum tempo não tinha feminicídio em Caruaru. Concordo com vocês, mas só lembrando que os casos de violência contra a mulher, todos os dias a gente tem. Não tinha feminicídio, mas mulher apanhando, mulher sendo vítima de tentativa de feminicídio, tem todos os dias na cidade. E isso a gente precisa cobrar. Né? Claro que um crime desse de feminicídio, como aconteceu ontem, praticamente não tem como evitar, né? Porque a vítima dormia com o inimigo dentro de casa. Então o cara acorda e simplesmente resolve matar a mulher.
praticamente é impossível a polícia prever um negócio desse, né? Mas os casos de violência vêm se somando. As penas precisam ser mais brandas. O nosso sistema judiciário é muito... justamente. Precisam ser mais pesadas. O nosso sistema judiciário, Renato e Vitor, ele é muito brando nessa questão. Eu acredito que a sensação de impunidade permite que essa cultura de violência ela fique cada dia maior. Olha, eu queria Mário, falar... antes de você dar sequência, lembrando, tá, que como a gente viu na reportagem no início do Manhã Cidade, né, da Comissão de Vereadores lá no Nina Liberato, e o vereador, o delegado Lessa, falou que hoje tem audiência pública sobre segurança na Câmara a partir das 9 horas da manhã, tá? Está registrado mais uma vez. Segurança. Muito bem, vamos acompanhar, né, colocar o nosso simpático Patriota Júnior para acompanhar essa audiência. Eu acho sempre importante. A Rádio Cidade é uma coisa curiosa, né, Renata? Alguns vereadores concediam entrevistas sempre diziam parabéns à Rádio Cidade, que está presente aqui todos os dias nas sessões da Câmara Municipal. Aí, de repente, uma coisa que não gostam, começam a fazer... Mas o 99... ligações indesejáveis. 99 não faz 100, aí não presta para nada. Que a gente tem todo lá escutando os requerimentos, as indicações. Mas é isso mesmo, a gente está no nosso papel. Tá tudo certo, viu? Tá tudo tranquilo. Olha, e também a gente sabe lidar com críticas, viu? Não se preocupem, não. Olha, Renata, eu sempre venho chamando a atenção para o papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal em causar constrangimentos e também em tumultuar o que acontece no Brasil. E muita gente não entende e acha que é uma questão partidária. E eu separei aqui um tweet, né, não é Twitter mais não, né? É o X. É o X, né, do Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu queria colocar aqui na tela, para quem está acompanhando, sobre as manifestações do domingo passado. O que foi que Gilmar Mendes escreveu? As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve mais uma vez à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e por aí vai. Veja, pode botar aqui para mim, Joseph. Aí eu questiono o seguinte: é papel de um ministro se posicionar a favor de uma manifestação que claramente tem cunho político? Eu não vou entrar aqui nas questões da PEC da blindagem ou da anistia, mas o PT estava à frente dessa manifestação. O Partido dos Trabalhadores estava à frente da manifestação. Então, quando um ministro desse se posiciona, principalmente um ministro controverso, como é o caso de Gilmar Mendes, ele abre questionamentos para esse que eu vou colocar aqui agora, de uma pessoa. Foi o primeiro comentário que tinha lá, né, na postagem do Gilmar Mendes no X. É o próximo, Joseph. No Gilmar Mendes no X. Ministro, com respeito, sua mensagem revela exatamente porque a confiança no STF está em queda. Um juiz deve encarnar a imparcialidade. No entanto, o senhor celebrar abertamente atos orquestrados pelo partido no poder, atos nos quais o próprio STF é exaltado como ator político, isso não é independência judicial, é ativismo político. E a outra mensagem que eu queria mostrar aqui diz respeito a uma crítica de um jornalista, né, que tem uma coluna famosa aqui no Brasil, escreveu ontem sobre o que o presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu de mensagem aí de um ministro. Dois líderes partidários relataram ao bastidor que o presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu ligação de ao menos um ministro do Supremo avisando ser contra a proposta de anistia dos condenados pelo 8 de janeiro. Segundo esses parlamentares, o ministro citou, preste atenção, viu? Citou durante a conversa a operação da Polícia Federal em abril em Patos, na Paraíba, cujo prefeito é Nabor Vanderlei, pai de Mota, sobre indícios de desvios de dinheiro público enviado por emendas. Mota entendeu como um recado sobre o que poderia acontecer caso a anistia avance. A maior parte dos ministros do Supremo repudia a pauta, tratada como inconstitucional. Ou seja, os ministros do Supremo continuam tentando interferir no Legislativo. E repito, veja, o Twitter, ou como qualquer rede social, X, enfim, Instagram, é um instrumento de liberdade, né, de expressão das pessoas. Agora, um ministro do STF, um momento delicado que a gente está tendo, que a condenação tanto do Bolsonaro como de outros ministros, ela está sendo o tempo todo contestada, e um ministro vem e se posiciona dessa maneira, num ato totalmente político, para mim ele não contribui em nada, e Gilmar Mendes, ele abusa do direito, do que ele tanto critica, que é a liberdade. Então, sinceramente,
Renata, para mim, o Gilmar Mendes, ele expõe de um jeito o STF que prejudica, mais uma vez, um julgamento que já tem muita gente contestando. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Vitor, Renata, até amanhã. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.